Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa segunda aula sobre quinhentismo, ou seja, nós estamos falando de literatura. Galera, lembrando, a primeira aula de quinhentismo nós então abordamos o que foi essa escola literária, qual é o contexto histórico, qual que é o tipo de produção que nós temos. Essa segunda aula a gente vai focar em exercícios que envolvam então o quinhentismo. Primeira questão é: José de Anchieta faz parte de um período da história cultural brasileira, século XVI, em que se destacaram manifestações específicas, a chamada literatura informativa e a literatura jesuítica. Assinale a alternativa que apresenta um excerto característico deste período. Nós temos lá então, letra A. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: o da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Escrito então pelo padre Antônio Vieira. Letra B. Triste Bahia, ao qual de semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Do Gregório de Matos. Letra C. Uma planta se dá também nesta província, que foi da ilha de São Tomé, com a fruta de qual se ajudam muitas pessoas a sustentar a terra. A fruta delas se chama banana. Letra D. Vós haveis de fugir ao som de Padre Nosso. Fruto da carne infiel, seios, pernas e braços. E vós, múmias de cal, dança macabra de ossos. Do Afonso de Guimarães. Letra E. Os ritos semibárbaros dos piagas, cultores de Tupã e a terra virgem, donde com um trono e fim se abriram. Da cruz de Cristo, os piedosos braços. Gente, ou seja, nós temos como resposta correta a letra C. Uma forma fácil de eu resolver esse exercício é ver os autores. Padre Antônio Vieira é um padre barroco, a gente ainda não estudou o barroco. Gregório de Matos é um poeta também do barroco brasileiro, nós também ainda não estudamos. Afonso de Guimarães, gente, é um autor simbolista brasileiro. E Gonçalves Dias é um autor romântico, ou seja, o único ali que pertence então ao quinhentismo é o Pero de Magalhães Gandavo. Ou seja, na 1 a resposta certa é a letra C. Segundo exercício. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. É um trecho, gente, do Alto de São Lourenço, do José de Anchieta. Nós temos lá: assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Letra A. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Letra C. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. Letra D. Os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Ou a letra E. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo seja possível. Ou seja, gente, aqui nós temos como correta a letra A. Por quê, gente? Lembra que eu comentei na aula anterior esse processo de aculturação? O que acontece, gente? É quando o índio não faz nem parte
da cultura dele, mas também não faz parte da cultura europeia. Aqui, gente, na letra B, fala que faz uma síntese perfeita daquilo que convencionou chamar de literatura informativa. Não é informativa. A gente viu que o Alto de São Lourenço, na verdade, é chamado então de literatura de catequese. Letra C fala que eles estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar rituais e magia. Gente, aqui eles não estão trazendo isso como algo próprio deles. Eles estão, então, depreciando esse tipo de hábito. Na letra D, os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Gente, nós não estamos falando de teatro, então não pode ser. E a letra E fala da revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, a quem eles querem se libertar o quanto antes possível. A gente sabe que não. A gente teve vários e vários índios que aceitaram a religião católica. A número 3. Sobre a literatura produzida no primeiro século de vida colonial brasileira, é correto afirmar que letra A é formada principalmente por poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Letra B, os textos a que constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. C, inicia-se com prosopopeia de Bento Teixeira. Letra D, é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Letra E, descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. Ou seja, gente, nós sabemos que essa literatura produzida aqui vai ser sobre a informação. Então, nós temos a literatura informativa. Ou seja, gente, nós não temos poemas narrativos. Na letra B, falam que procura evidente preocupação artística e pedagógica. Eles não tinham esse objetivo. Fazer arte não era a intenção deles. Prosopopeia do Bento Teixeira também não marca o início, é a carta de Pero Vaz de Caminha. E na letra E, a gente fala que descreve com fidelidade, sem idealizações. Num primeiro momento, a gente tem sim essas idealizações. A número 4. Entende-se por literatura informativa no Brasil. Letra A, o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. Letra B, a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Letra C, as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. Letra D, os poemas do padre José de Anchieta. Ou E, os sonetos de Gregório de Matos. Nós sabemos, gente, que é assim o conjunto então de relatos desses viajantes, porque a gente está falando especificamente de literatura informativa. Não é a história dos jesuítas, gente, porque nós não temos esse documento da história deles. Também não tem a finalidade de catequese. Essa daqui é um outro tipo de literatura. Os poemas do padre José de Anchieta, eles também constituem a literatura de catequese. E Gregório de Matos é um autor que depois a gente vai conhecer que faz parte do barroco brasileiro. Por isso, a resposta certa é a letra A. A número 5. Murilo Mendes, em um dos seus poemas, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de oiros. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade, esmeraldas é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão, vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Farei muito saudoso se for embora daqui. Aí pede,
arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre em letra A terra é muito graciosa, tem macacos até demais. Letra B, salvo o devido respeito, reforçai, Senhor, a arca. Letra C, a gente vai passear, ficarei muito saudoso. D, de plumagens muito viçosas, bengalas de castão de ouro. Ou letra E, no chão espeta um caniço, diamantes tem à vontade. Ou seja, gente, aqui mostra essa mistura aqui, né, na letra A. Porque eu tenho aqui muito graciosa, a gente não usa mais o muito para dizer muito. E macacos até demais, então, gente, é um termo bastante coloquial, tá? Então, aqui eu tenho essa mescla. Aqui na letra B, gente, são duas formas formais de se dizer. Lá na letra C, a gente é realmente coloquial, mas nós não temos, então, essa parte de arcaísmos. Também, gente, na letra D, plumagens muito viçosas, que eu citei anteriormente na letra A, e bengala de castão de ouro. Aqui eu também tenho essa parte de palavras arcaicas. E na letra E, no chão espeta um caniço, tem uma linguagem até comum, e na segunda parte, da mesma forma. Ou seja, a única alternativa que faz essa mescla é a letra A. Aí na número 6, todas as alternativas são corretas sob o Padre Anchieta, exceto. Letra A, então a gente tem que marcar que está errada. Letra A, foi o mais importante jesuíta em atividade no Brasil do século XVI. Letra B, foi o grande orador sacro de língua portuguesa com os seus sermões barrocos. Sacro, a gente faz referência à igreja. Letra C, estudou Tupi-Guarani escrevendo uma cartilha sobre a gramática da língua dos nativos. D, escreveu tanto uma literatura de caráter informativo como de caráter pedagógico. Ou E, suas peças apresentam sempre o duelo entre anjos e diabo. Ou seja, gente, qual que é a errada ali? É que ele foi o mais importante jesuíta em atividade no Brasil do século XVI, porque nós tivemos outros padres que foram extremamente importantes. O restante, gente, vocês vão perguntar, mas aqui tá falando de barroco, é que o estilo que ele segue se aproxima mais com a parte barroca. Seguindo aqui, na número 7, constitui característica fundamental da literatura dos viajantes. Letra A, análise crítica da política portuguesa em relação ao Brasil. B, o discurso laudatório sobre a política econômica do país. C, o discurso muito eloquente e muito ufanista na descrição da terra brasileira. Ufanista, gente, é um nacionalismo idealizado. Letra D, análise profundamente psicológica do homem brasileiro. Ou E, o alto valor literário nas obras eminentemente regionais. Ou seja, gente, o que constitui então essa literatura dos viajantes, a literatura informativa? É o discurso que eles trazem com bastante, com bastante vontade, com bastante, até idealizações exageradas na descrição da nossa terra. Ou seja, eles não fazem crítica à política de Portugal, eles não vão falar sobre a política econômica do Brasil, também eles não vão falar da parte psicológica do homem brasileiro e também, gente, não vão falar de obras regionais, porque nós não tínhamos literatura em circulação no Brasil naquela época. A número 8, nós temos: os enunciados a seguir se referem de modo correto à literatura dos viajantes ou dos jesuítas, exceto. Letra A. Em sua carta de achamento, Caminha descreveu o aspecto físico dos índios, a ausência de preconceito com o próprio corpo e o espanto do colonizador com a naturalidade com que andavam sem nada a cobrir-lhe os órgãos genitais. Letra B. As crônicas dos viajantes e a produção dos jesuítas surge como desdobramento de todo um processo de ruptura com a mentalidade europeia dos séculos XV e XVI.
ainda predominantemente medieval. Letra C. Gabriel Soares de Souza, no diálogo sobre a conversão do gentil, apresenta os aspectos positivos e negativos do índio, do ponto de vista de sua abertura para a conversão ao cristianismo. Letra D. Manuel de Nóbrega estruturou sua principal obra à maneira de uma conversa entre dois interlocutores, Gonçalvo Álvares, curador de índios, e Mateus Nogueira, ferreiro da Companhia de Jesus. Ou a letra E. O jesuíta José de Anchieta produziu, além de peças teatrais com o objetivo de catequizar os índios, textos poéticos em que, ao lado de elementos religiosos, observam-se intenções estéticas. Ou seja, gente, a única aqui que não está certa é a letra C. Por quê, gente? Ele não vai trazer aspectos positivos e negativos, tá? E também ele não vai falar da abertura da conversão para o cristianismo. Até porque não foram todos os índios que aceitaram isso tão facilmente. Bom, gente, então foi mais uma aula sobre o quientismo. Não esqueçam, nós temos então uma literatura dividida em literatura de informação, informativa, que são as cartas dos viajantes aqui para o Brasil, e nós temos a literatura de catequese, que é, gente, quando nós temos então esses autores que buscam catequizar os índios. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.